Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e todas aquelas princesas Disney. Você com certeza já conhece a história de todos esses contos de fada, não é mesmo? Mas você alguma vez já se perguntou de onde eles vieram? Qual seria a verdadeira origem desses contos? Olha, a verdade é que, originalmente, eles estavam bem longe de serem simples historinhas infantis. Na verdade, é praticamente impossível traçarmos a verdadeira origem dessas histórias. Isso porque, antigamente, bem antigamente mesmo, essas eram histórias contadas em volta de fogueiras e lareiras à noite para as pessoas se divertirem e passarem o tempo. Por causa disso, elas sempre eram exageradas, contando com mortes, crimes e tudo mais o que você possa imaginar. O intuito não era fazer uma história divertida para crianças. Pelo contrário, eram histórias para entreter adultos, ou então para alertar as crianças sobre algum perigo. Várias pessoas vieram depois catalogando esses contos que iam mudando de boca a boca e de região para região. Os mais famosos são os irmãos Grimm, que mesmo tentando dar uma suavizada nos contos, ainda assim traziam o lado obscuro deles. Dito isso, que tal conferirmos a história obscura por trás desses contos de fadas que fizeram parte da nossa infância? Vamos começar então com Chapeuzinho Vermelho, uma das mais famosas que existem. A história dela vem lá da Europa medieval, quando as pessoas contavam histórias para ensinar e alertar as crianças sobre o quão perigoso era andar sozinhas na floresta, ou então confiar em estranhos. A primeira versão desse conto é de 1697 pelo escritor francês Charles Perrault. Na versão dele, a Chapeuzinho Vermelho sai de casa para levar uma cesta de comida para sua avó doente. E no caminho encontra um lobo. Quando conversa com o lobo, ela acaba revelando onde sua avó mora. O lobo então engana a Chapeuzinho para ela ir pelo caminho mais longo, enquanto ele corre pelo caminho mais rápido para chegar primeiro. Chegando lá, o lobo mata a avó e coloca parte do corpo dela em um prato, para depois vestir as roupas dela e se disfarçar. Assim que a Chapeuzinho chega, o lobo oferece a ela a carne, a qual ela come sem saber que era da sua avó. Depois disso, o lobo simplesmente a devora e a história termina. Sim, a história termina assim, em tragédia. Não tem caçador, não tem salvador. O aviso aqui é direto. Não confie em estranhos. Foi só lá no século XIX que os irmãos Grimm adaptaram a história para a versão mais conhecida, na qual um lenhador ou caçador aparece e salva o dia. Mas claro, até mesmo a versão deles também era meio macabra. Na história dos irmãos Grimm, o lobo engole a avó e a Chapeuzinho e depois vai tirar uma soneca. Enquanto ele dorme, um lenhador aparece, abre a barriga dele com um machado e tira as duas lá de dentro. Não satisfeito, o lenhador ainda enche a barriga do lobo de pedras, costura e joga ele no rio, onde ele afunda até morrer. Até mesmo a versão com um final feliz não deixa de ser bem obscura. Mas e aí? Qual das duas versões você prefere? A Branca de Neve é uma das histórias mais conhecidas no mundo, principalmente para quem cresceu assistindo a versão da Disney. Mas você sabia que a versão dos irmãos Grimm é bem diferente e com um final bem bizarro? Na versão deles, a rainha má sente inveja da beleza de Branca de Neve, que, conforme a história, tinha apenas 7 anos de idade. Com isso, ela ordena que um caçador leve a criança à floresta e a mate. O caçador recebe a ordem, mas não consegue matar a menina e acaba matando um javali no lugar. Ele leva os órgãos do bicho até a rainha má como uma espécie de prova. Não satisfeita, a rainha acaba se alimentando destes órgãos, imaginando que eram da Branca de Neve. Tentando sobreviver, a menina acaba parando numa casinha no meio da floresta onde viviam 7 anões. Os anões se afeiçoaram a ela e acabaram cuidando da jovem. O problema é que a rainha má fica sabendo que ela sobreviveu e continua tentando tramar para acabar com ela. Ela tenta matar a menina 3 vezes. Primeiro com um corpete tão apertado que Branca de Neve desmaia. Depois com um pente envenenado. E por fim,
com uma maçã envenenada. Após ser envenenada com a maçã, os anões acham que a jovem havia morrido e a colocam num caixão de vidro, sendo neste momento que o príncipe encantado passa pela floresta e se apaixona por ela. Mas na história original não há beijo. Na verdade, os anões tropeçam quando estão carregando o caixão, fazendo com que o pedaço de maçã entalado na garganta dela seja cuspido. Com ela acordada, o príncipe propõe um casamento, mesmo levando em conta a diferença de idade deles. E quanto à Rainha Má? Ela comparece ao casamento da Branca de Neve e, nesse momento, os anões se vingam dela. E, na palavra dos irmãos Grimm, eles colocaram nela um par de sapatos de ferro em brasas. Ela foi forçada a entrar nos sapatos quentes e dançar até cair morta. Ao que parece, os anões só precisaram de uma única tentativa para fazer com a Rainha Má aquilo que ela tentou fazer com a Branca de Neve. E se você achou essa história pesada, espere só até ouvir a próxima. Outra história bastante conhecida pela Disney é a da Pequena Sereia. Mas quando nós olhamos para a versão original, vemos que, na verdade, ela é extremamente trágica. A versão escrita pelo autor dinamarquês Hans Christian Andersen tem um final nada feliz. Na história original, a Pequena Sereia é a caçula do Rei do Mar, que tem 6 filhas. Ela sonha em um dia viver na superfície, até que, após salvar um príncipe em alto mar, ela acaba se apaixonando por ele. Querendo passar a sua vida com ele, ela procura a feiticeira do mar, pedindo por pernas humanas. A feiticeira dá o que ela quer, mas o preço que ela tem de pagar acaba sendo alto demais. A jovem Pequena Sereia tem a sua língua cortada, ficando muda. Além disso, cada passo que ela dá com as novas pernas é como andar sobre cacos de vidro, fazendo com que ela sofra bastante. Ainda assim, ela consegue ir para o mundo humano e reencontrar o príncipe. O problema é que o príncipe não a reconhece e nunca fica sabendo que foi ela quem o salvou do naufrágio. Por causa disso, ele acaba se casando com outra princesa. Desolada e abandonada pelo príncipe, a jovem Pequena Sereia recebe uma adaga mágica de suas irmãs que dizem que, se ela matar o príncipe, poderá voltar a ser uma sereia. Contudo, mesmo sofrendo, ela não consegue atentar contra a vida do homem que amava. Muito pelo contrário, sentindo-se só, a Pequena Sereia resolve atentar contra a própria vida, se jogando no mar e se transformando em espuma, ou melhor, numa espécie de espírito do ar. Esse é o final trágico da verdadeira história da Pequena Sereia, que após sofrer uma desilusão amorosa, resolve desistir de tudo. Essa é uma história que nós nunca veremos retratado na Disney. E você já pode imaginar o porquê, não é mesmo? A história da Cinderela é tão antiga e já passou por tantas culturas que você provavelmente não sabia que ela possui até mesmo uma versão chinesa, datada do ano 860 a.C. Na versão chinesa, a jovem Ye Xian é maltratada por sua madrasta e sua meia-irmã, e só tem um momento de paz quando um peixe, que é a reencarnação de sua mãe, a ajuda. Nessa versão, a madrasta dela descobre sobre o peixe e o mata, mas a jovem Ye Xian descobre que, na verdade, a magia estava nos ossos do animal. Mesmo morto, o peixe a ajuda a se vestir para uma grande festa local, colocando nela um sapato dourado. Por causa desse sapato que ela perde na festa, um rei se apaixona por ela e a encontra, a salvando de sua madrasta. Já a versão dos irmãos Grimm, lá no século XIX, acabou sendo a mais conhecida. Nessa história, a jovem Cinderela também é maltratada por sua madrasta e suas meia-irmãs. Só que, ao invés de um peixe mágico ou de uma fada madrinha, quem a ajuda é uma árvore mágica que cresce sobre o túmulo de sua falecida mãe. Cinderela passa a rezar no pé dessa árvore e é quando recebe ajuda de pássaros encantados. Esses pássaros dão a ela um vestido e sapatos de cristal para que ela vá ao baile do príncipe.
Depois de ir ao baile, dançar com o príncipe e perder um sapatinho quando vai embora, começa a parte mais sombria dessa história. Com o sapatinho em mãos, o príncipe começa a procurar pela jovem que está apaixonado. Na versão dos irmãos Grimm, as meias-irmãs da Cinderela acabam mutilando os próprios pés para que caibam no sapato. Ou seja, enquanto uma corta os dedos, a outra corta o calcanhar. Definitivamente, essa não é uma versão para crianças. No final, o plano das meia-irmãs dá errado e o príncipe acaba se casando com Cinderela. Mas a história não termina por aí. Como punição, os pássaros que ajudaram a Cinderela bicam os olhos das meia-irmãs, as deixando cegas como um castigo por sua inveja e crueldade. A história termina com um final feliz para a Cinderela e um destino super cruel para todos que foram maus com ela. Outra história também com várias versões diferentes é a de Rapunzel, sendo que a versão dos irmãos Grimm é bem diferente de como conhecemos. E apesar de ter um final feliz, até chegar a este final, várias atrocidades acontecem. Para começar, os pais de Rapunzel são punidos por roubarem ervas do jardim de uma feiticeira. A punição é que eles deverão entregar o bebê à feiticeira assim que ele nascer. E assim que a jovem Rapunzel nasce, ela é presa no alto de uma torre pela feiticeira, onde passa a viver isolada do mundo. Para entrar e sair da torre, a feiticeira deve escalar os longos cabelos de Rapunzel, a marca registrada dessa famosa princesa. No entanto, num belo dia, um príncipe que andava pela região acaba descobrindo a torre e ouvindo Rapunzel cantar. Com isso, ele passa a visitar a torre com frequência, sempre subindo pelos cabelos da jovem. O relacionamento deles é não apenas romântico, mas até mesmo sexual. O que fica claro na história quando Rapunzel reclama à feiticeira que suas roupas estão ficando apertadas, demonstrando que ela havia engravidado. Quando descobre o relacionamento de Rapunzel com o príncipe, a feiticeira corta os cabelos dela e a abandona a jovem no deserto. Sem saber do ocorrido, o príncipe volta à torre, onde é enganado pela feiticeira que finge ser Rapunzel. Quando sobe e percebe que está sendo enganado, ele pula lá de cima para tentar fugir e cai sobre espinhos. Os espinhos fazem com que ele fique cego e passe a vagar sem rumo pelo mundo. Passam-se anos até que o príncipe cego reencontre Rapunzel no deserto, agora mãe de gêmeos. No momento em que eles se reencontram, as lágrimas dela fazem com que ele recupere a sua visão, e só então os dois passam a viver juntos. A história deles até tem um final feliz, só que o percurso até esse final é algo que definitivamente não seria mostrado em um filme da Disney. Quem também tem uma história trágica com até mesmo abuso sexual é a Bela Adormecida. Na versão original de origem italiana, a jovem protagonista tem o nome de Thalia. Ela acaba caindo em um sono profundo depois que espeta seu dedo com uma farpa. Mas acontece que o sono dela é tão profundo que o pai dela acredita que ela morreu e acaba abandonando o corpo dela em um castelo isolado. Algum tempo depois, um rei passa pelo local e encontra Thalia ali, desacordada. Ele primeiro tenta acordá-la, sem sucesso, e em seguida acaba abusando da jovem enquanto ela dorme. Ainda abandonada no castelo, Thalia acaba engravidando do abuso e dando à luz a gêmeos ainda durante o sono. Um dos bebês, ao nascer, acaba sugando o dedo da mãe e retirando a farpa dali. Só então Thalia finalmente acorda sem entender nada. Mas a história não acabou e fica ainda mais bizarra. Depois dos filhos do rei terem nascido, a esposa do rei fica sabendo da história e, tomada de ciúmes, manda matar Thalia e as crianças. Não apenas isso, mas ela ordena que as crianças sejam cozidas e servidas como refeição ao rei. Felizmente, os planos da rainha falham e ela acaba sendo executada por isso. Já a jovem Thalia acaba se casando com o rei que a abusou enquanto ela dormia, e para os padrões da época, isso funcionava como uma espécie de final feliz, mesmo que extremamente perturbador. E aí, o que acha dessa versão pra lá de obscura da história da Bela Adormecida?
A história de João e Maria é bastante trágica, principalmente por representar uma grande realidade da Europa medieval, a fome. Na história contada pelos irmãos Grimm, um lenhador pobre decide abandonar seus filhos na floresta após ser pressionado por sua esposa. A justificativa é que eles não teriam o suficiente para alimentar as crianças. Quando são abandonados na mata, João e Maria vagam sozinhos até encontrar uma casa feita de doces, algo mágico para duas crianças que não tinham o que comer. O problema é que a casa é de uma bruxa canibal, que atrai criancinhas para lá justamente para engordá-las e depois as comer. A bruxa acaba prendendo João numa jaula enquanto Maria é obrigada a virar sua serviçal. Todos os dias a bruxa verifica se João já está gordinho o suficiente para virar refeição. Só que como a bruxa era quase cega, ele sempre a enganava, fosse com um osso no lugar do dedo ou até mesmo com um rabo de um rato. Inconformada, a bruxa decide comer o menino mesmo estando magrinho. E é nessa hora que Maria age. Ela consegue enganar e empurrar a bruxa dentro do forno, a queimando viva. Depois que a bruxa morre, as crianças conseguem pegar todo o tesouro que ela tinha escondido e voltar para casa. Nessa hora, há duas versões da história. Uma mais cruel e outra mais esperançosa. Na versão com um final feliz, a madrasta deles havia morrido e o pai, arrependido, os recebe de braços abertos. Já na versão mais obscura, tanto a madrasta quanto o pai das crianças haviam morrido de fome, justamente por viverem numa época em que nunca havia o suficiente para comer. Talvez você nunca tenha ouvido falar do conto O Ferreiro e o Diabo, mas saiba que ele é uma das histórias mais antigas da humanidade, datando de mais de 6.000 anos atrás. Essa é uma história bem anterior a qualquer manuscrito de conto de fadas que nós conheçamos. E não há uma versão da Disney sobre ela. E você já vai entender o porquê. A história fala sobre um ferreiro que, por estar atrás da fama, fez um pacto com o diabo. Nesse pacto, ele aceitou entregar sua alma ao diabo, sendo que, em troca, ele teria riquezas sem fim pelo período de uma década. Além das riquezas, o ferreiro também pediu ao diabo um saco mágico, onde tudo que ele colocasse lá dentro, ele seria o único que poderia retirar, pois estava com medo de ser roubado. O pacto foi feito, e o ferreiro ganhou aquilo que queria. Passado o período de 10 anos, o diabo retornou para coletar a sua parte do combinado. Mas acontece que o ferreiro já estava se preparando para aquele dia há anos. No momento em que o diabo tentou pegar a alma dele, o ferreiro o enganou, fazendo ele diminuir de tamanho e em seguida o prendendo dentro do saco mágico. Como nada poderia nunca sair de dentro do saco mágico, o diabo ficou refém do ferreiro, que exigiu que o contrato dele fosse desfeito. Sem poder reagir, o diabo aceitou, anulando o pacto e deixando o ferreiro livre. Essa história teve várias e várias modificações ao longo dos séculos, mas o final costuma ser sempre o mesmo. O homem comum que enfrenta o diabo e acaba o vencendo por sua inteligência. E por último, mas não menos importante, O Flautista de Hamelin é uma história com um final trágico e que fica ainda mais bizarra quando sabemos que ela é baseada em um caso verdadeiro. Apesar de ter sido contada pelos irmãos Grimm no século XIX, essa história surgiu lá na Alemanha medieval. Na história, uma certa cidade estava lidando com uma infestação de ratos quando um flautista misterioso apareceu na região e prometeu que lidaria com aquela praga, em troca de um pagamento. Usando sua flauta mágica e uma música hipnotizante, ele conseguiu se livrar de todos os ratos da cidade, levando eles até um rio e os afogando. No entanto, na hora de receber o seu pagamento, os moradores não cumpriram com o combinado e se recusaram a pagá-lo. O flautista foi embora, mas jurou que retornaria para se vingar. Dito e feito. Tempos depois, ele retornou à cidade, mais uma vez tocando sua flauta mágica. Contudo, ao invés de ratos, dessa vez o que ele hipnotizou foram as crianças locais.
Na grande maioria das versões dessa história, as crianças seguem o flautista e nunca mais são encontradas. Alguns dizem que elas se afogaram ou que foram para um local desconhecido. Independente de tudo, elas jamais retornaram. O conto termina assim, cruel, sem um castigo para o flautista e com os pais perdendo seus filhos. Mas há um detalhe que torna tudo ainda mais assustador. Existem registros reais mostrando que, por volta do ano 1284, mais de 100 crianças desapareceram sem deixar vestígios na cidade de Hamelin. Conforme pesquisadores locais, as explicações podem ir desde epidemias, desastres naturais ou migração forçada. Mas a grande questão é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Até hoje, há locais da cidade em que eles levam essa lenda muito a sério e a música de flauta é proibida. Diferente da maioria dos contos de fadas, o flautista de Hamelin não parece ter sido criado para ensinar uma moral infantil, mas sim para registrar algo trágico que aconteceu pela cidade. Isso apenas faz destes um dos contos de fadas mais bizarros de todos. Mas, e aí? Qual dentre estes você achou mais obscuro e gostaria de ver uma versão realista nos cinemas?